eu diria, da tradição do constitucionalismo, né, que é uma tradição histórica, mas nós vamos analisar essa tradição do ponto de vista teórico, entender? Alguns dos principais pensadores que forjaram essa lógica da relação dos direitos das pessoas com o exercício da política, que ao fim e ao cabo é o limite do Estado. Então, é como se a Constituição, depois eu vou falar um pouco mais de constituições, mas é como se a Constituição fosse a moldura dentro da qual a política pode ser exercida. Este é o espaço da política. Aqui é que ela vai acontecer. Aqui, o espaço da Constituição, do constitucionalismo, é o limite, é a borda, né? E nós queremos justamente situar os direitos individuais como fora do alcance da política pública, né? E para fazer isso, nada melhor do que mergulhar nos clássicos, tá? Olhar para a história e entender os clássicos. E o primeiro direito, né, que todos nós lembramos é o direito à vida. O direito à vida. Nós vamos chegar lá. Mas eu vou colocar o direito à vida em primeiro lugar. Como eu disse, esse é um processo de construção histórica que culmina, eu digo culmina porque para mim esse é um dos textos mais bem acabados, é um dos mais importantes textos políticos da história, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Por que esse texto é tão importante? Ele é importante porque ele marca o surgimento da Primeira República moderna. Os Estados Unidos rompem com a monarquia britânica. A Inglaterra sequer tinha uma constituição escrita, era uma constituição desenvolvida, em que as relações de poder vinham moldando a forma de exercer o poder. E os Estados Unidos decidem, em certo momento, sentar e escrever uma Constituição. Isso tem uma tradição lá nos Estados Unidos desde o Mayflower. Mayflower, o primeiro navio que sai da Inglaterra com imigrantes para as Américas, traz os peregrinos e eles, dentro do navio, se perguntam como nós vamos nos governar quando chegarmos em terra selvagem. Lá não vai ter os soldados do rei, não vai ter as cortes da Inglaterra, não vai ter como nós vamos nos governar. E no navio eles escrevem o Mayflower Compact, o Pacto do Mayflower, que era o nome do navio, em que eles decidem como vão se administrar na chegada, que eles adotariam as leis da Inglaterra. Essa origem de escrever como vai ser o governo, antes de estabelecer o governo, né, já na viagem dos peregrinos acontece, e isso vai depois resultar também na Constituição dos Estados Unidos. Então eu quero começar, talvez, do fim desse processo, que é do nascimento da Constituição americana, que é um documento que rompe os laços com a Inglaterra, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Eu vou explicar por que eu quero começar nela. Nela, Thomas Jefferson é o principal autor. Quando o Congresso Continental decide romper com a Inglaterra, ou marcar a votação da Declaração de Independência, John Adams sugere que talvez alguém devesse escrever uma declaração explicando para o mundo por que isso ia acontecer. Então, o Congresso monta uma comissão com 5 membros, os 3 mais conhecidos, o Thomas Jefferson, o próprio John Adams e Benjamin Franklin. O Thomas Jefferson faz o rascunho, depois o Benjamin Franklin dá uma aparada, uma corrigida, e nasce a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Eu estou usando de novo ela pelo fator histórico, mas também porque é um documento que resume boa parte do que nós queremos tratar. O Thomas Jefferson fala o seguinte: quando, no curso dos eventos humanos, torna-se necessário que um país rompa os laços que o unem ao outro, rompe com a Inglaterra, um respeito pela opinião da humanidade obriga a justificar, a esclarecer as causas que levam a essa separação. E ele escreve talvez o parágrafo mais bem escrito da história
da filosofia política. Ele diz, nós temos estas verdades como autoevidentes. Autoevidentes. Que todos os homens são criados iguais, igualdade. De que são dotados por seu Criador, de determinados direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Quando qualquer governo se torna destrutivo destes fins, para assegurar esses direitos, governos são estabelecidos entre os homens. Para que são estabelecidos os governos entre os homens? Para assegurar os direitos individuais. To secure these rights, governments are established among men. Para proteger os direitos, os governos são criados. O governo deriva dos direitos. Para garantir esses direitos, os governos são estabelecidos entre os homens. De que quando qualquer governo se torne destrutivo destes fins, o fim de proteger os direitos, é direito do povo alterá-lo ou aboli-lo, estabelecendo em seu lugar outro que ele julgue adequado para esse fim. A Declaração de Independência dos Estados Unidos. Eu podia acabar aqui. Qual é a lógica que está por trás disso e como isso foi se formando? Primeiro, o poder, e vocês vão com certeza ouvir isso muitas vezes ao longo desse curso, porque é um curso de ciência política. O poder é um fato, o poder existe, o exercício do poder existe. Uma tribo mais forte se impõe a uma tribo mais fraca, o chefe da tribo se impõe aos seus liderados, o rei se impõe aos súditos pelas armas, isso foi assim na antiguidade, foi assim no mundo medieval. O poder é um fato, certo? Como o poder que existe, e ele parece ser uno e absoluto, porque deriva da força, o mais forte é mais forte para tudo, como esse poder absoluto foi se tornando um poder restrito, organizado, formalizado, limitado, dentro de constituições, dentro de democracias, dentro de um Estado em que nós podemos dizer que o espaço da política é esse aqui. Qual era o espaço da política no reino do poder absoluto? Tudo. Tudo era da polis, tudo era do rei. Né? O espaço da política no Estado moderno é um espaço reduzido. Se nós não entendemos isso, nós entendemos o jogo da política como um vale-tudo mesmo. Só como um esforço, um exercício, um jogo de poder puro. Se um jogo de poder puro e ilimitado, é isso que a política é? Se ela é assim, o que separa o bom político do mau político? O que separa a política pública que eu gosto da política pública que eu não gosto? Se é tudo só um jogo de poder. Se é tudo a busca da força. Então, a história construiu ao longo do tempo um modelo de política diferente, restringindo essa política. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Você faz parte de um grupo de pessoas que está constantemente em busca da verdade. Se você é como os milhares que percebem o debate público atual muito raso e superficial, eu te convido a dar um passo no sentido contrário, saindo dessa bolha e buscando informação. O que você viu agora é apenas a ponta do iceberg. Nossa missão é maior, é um resgate. Queremos devolver aos brasileiros o acesso à nossa cultura, à nossa história e a uma educação que realmente forme o indivíduo. Ação! Um trabalho que tem mudado milhões de brasileiros e que, para continuar, precisa de você. Só é possível produzir esse nível de conteúdo com essa seriedade, sendo independente. Não temos patrocínio de governo e jamais aceitaremos R$1 do dinheiro público. A nossa única fonte de receita, o que mantém toda essa estrutura aqui e nos permite oferecer vídeos gratuitos como este, que você acabou de assistir, é a nossa comunidade de membros. A
oportunidade que eu quero te dar agora é a de sair da posição de espectador e se tornar um viabilizador dessa causa. Ao assinar a Brasil Paralelo, você não ganha apenas acesso a um catálogo com o que há de melhor em educação e entretenimento no país. Você garante que conteúdos assim continuem tendo um lugar, com a qualidade que você exige e a credibilidade que o Brasil precisa. Toque agora no link aqui embaixo, escolha o seu plano e venha fazer parte de algo maior. Muito obrigado pela confiança e te vejo na nossa plataforma.